Olá você, telespectadora, olá você, telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha Opinião 2.0, edição desta sexta-feira. Participam o comentarista Roberto Mohamed, advogado, e nós temos como convidada hoje a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, por São Paulo. Mohamed, o que você sempre quis perguntar para a Adriana Ventura e não teve coragem, hein? Não, a gente perguntou. Boa tarde, porque é a segunda vez que a Adriana participa. A primeira foi pelo sistema, hoje a gente tem o prazer de recebê-la no estúdio. E eu gostei muito da franqueza dela. A Adriana não fica fingindo que é vestal, como o pessoal do Novo faz, né? E como fazia o PT quando foi fundado, né? E depois a gente viu que o que dá esse negócio de fingir que é vestal no início da carreira política. A Adriana é realista. Mesmo sendo o primeiro mandato, a gente vê que ela é extremamente realista. Isso é um ponto bastante positivo, né? A gente precisa ter um partido, como um dia já foi o próprio PT, infelizmente essa imagem derreteu e se mostrou, na verdade, o que o poder faz, e a gente espera que o Novo não entre nisso. E a primeira coisa que eu vou te perguntar, Adriana, vai ser a segunda eleição grande, vamos colocar a eleição pequena municipal e a eleição grande essa que a gente tem, que o Novo vai participar. E todo mundo esperava o Amoedo, justamente com o recall da primeira campanha, para reafirmar tudo aquilo que foi colocado antes. E aí o Novo surge com um candidato novo. Como é que uma deputada, como é que a bancada do Novo vê essa... É uma inovação, porque normalmente os partidos pequenos, eles lançam o mesmo candidato 2, 3 vezes, até para fincar a imagem, mas a maioria vai para o lado folclórico. O Amoedo fugiu dessa questão folclórica, ele foi um candidato que passou seriedade. A bancada não sentiu isso? Foi uma vontade do Amoedo ou o partido está mesmo querendo alternar lideranças? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, eu acho que essa pergunta ela é imbuída de várias facetas, né? Realmente, o João Amoedo, é o fundador do partido, nós temos um super respeito por ele, nós somos gratos porque ele criou um partido cheio de princípios, valores, investiu tempo, foi o nosso candidato em 2018, teve muitos votos, né? Se eu não me engano, ele acabou com 4%, com 5%. Então, uma pessoa que realmente tem todo o mérito. Agora, para as próximas eleições, ele chegou até a se lançar para candidato à presidência, mas no final ele acabou declinando. Existe no Partido Novo um processo seletivo, que também o processo seletivo está aberto, onde tem as entrevistas, e a gente queria, todos os mandatários, que ele era um candidato, a gente também queria que outros também viessem para a gente ter um processo seletivo. Não. O Amoedo é uma pessoa super respeitada, ele é uma pessoa séria, que tem uma visão de Brasil muito clara e do que ele não quer para a política. Né? Mas ele declinou, ele acabou saindo do processo seletivo. E hoje nós temos o Luiz Felipe Dávila, isso que eu ia perguntar, você curte o Luiz Felipe Dávila? Curto, Luiz Felipe Dávila, ele é uma pessoa, primeiro, que ele traz harmonia para o partido, traz um sentido de união, e ele é uma pessoa que tem princípios liberais muito fortes. Ele, inclusive, é autor de vários livros de como deveria ser o Brasil e as armadilhas que o Brasil tem, né? O populismo e outras coisas de toma lá da cá. Então, é muito interessante ter o Luiz Felipe Dávila, porque ele realmente traz essa unidade para o partido, que é muito importante, principalmente pelo fato de ser um partido pequeno, ter, assim, algumas turbulências internas, porque, é claro, as pessoas divergem. Então, ele é uma pessoa que trouxe essa pacificação e isso é muito bom. Você está no seu primeiro mandato como deputada federal. O Congresso Nacional não é um lugar muito fácil, nem para quem está começando e muito menos para a mulher e para alguém que acha que política é coisa séria. Eu cheguei a te fazer essa pergunta quando você participou do programa por vídeo. Nesses 3 anos que você está lá, eu acredito que você vai sair a reeleição. Nesses 3 anos, te deu vontade de desistir alguma vez, Adriana, por ser um primeiro mandato e por ver quanta gente podre você ia ter que conviver? Olha, é muito interessante essa pergunta, né? E eu vou responder na lata para você. Desistir não, que algumas vezes eu chorei lá dentro e falei, o que eu estou fazendo aqui, que eu não preciso disso?
Várias vezes aconteceu, isso já aconteceu. Tem até um episódio que eu gosto de contar, que quando a gente foi massacrado numa votação lá do abuso de autoridade, eu estava tão indignada, com tanta raiva, porque a gente foi massacrado de uma maneira que não foi honesta, que não foi correta, passaram por cima, atropelaram. E eu lembro que eu estava lá no fundo do plenário, com uma raiva, chorando assim, daí passou um deputado que eu gosto muito, que está no seu 3º, 4º, 5º mandato, eu já nem sei, que é lá do norte, né? Ele olhou para mim, e eu, um deputado muito bom, ele olhou para mim e falou assim, não chora não, minha filha. Hoje a gente teve 150 votos, se fosse na legislatura passada, a gente teria 50. Ele falou, tá melhorando, a gente chega lá. E aquilo me deu um ânimo, porque, assim, é difícil mesmo, tem horas que dá vontade de falar, caramba, eu não preciso disso, tal, mas a gente precisa estar lá. Tem uma coisa que em mim que é muito forte, que se a gente não estiver lá, nada muda. Então, é difícil, mas estou lá. E por outro lado também, Roberto, tem um outro lado que é importante, para você também, Paulo. A gente encontra pessoas muito boas lá. Então, até aquela ideia de, primeiro mandato, estou chegando, a nova política. Realmente, a nova política traz uma nova maneira de pensar algumas coisas, mas isso não quer dizer que não existam bons parlamentares que já estavam lá no seu 2º, 3º, em todos os partidos. Então, é muito bom você também poder contar com outras pessoas. Eu presido 2 frentes, a da Telesaúde e a de combate à corrupção. Então, eu tenho contato com PT, PSL e bons parlamentares, e os bons se ajudam, mesmo que vote diferente. Então, isso também dá ânimo. É isso que eu acho interessante. Agora, Adriana, ontem nós tivemos o caso de um telespectador que precisa de quimioterapia oral. O presidente Jair Bolsonaro vetou o fornecimento pelos planos de saúde desse medicamento e o Congresso manteve o veto, né? Como é que você explica um negócio desse? Não é muito desumano? Eu queria só complementar uma coisa, Adriana. A gente sabe, nos Estados Unidos, o lobby é uma coisa oficial. Sim. Então é aberto, já se sabe quais são os deputados que pertencem a um determinado grupo. Sim. No Brasil tudo é escondido. Sim. E os planos de saúde, eles formam uma quadrilha. A gente viu o que está acontecendo com a Amil. A Amil, o que ela fez foi coisa de vigarista, estelionatário e tal. Só que essa gente atua livremente no Congresso. Houve, pelo menos na tua visão, um lobby muito forte dos planos de saúde em cima do Executivo e do próprio Congresso? Olha, existe lobby muito forte em todas as pautas. Nesta pauta, com certeza, houve muito lobby, como em todas as pautas que tem lá. A gente é abordado, assim, o tempo todo. O que realmente falta nesse caso é a transparência disso, como você disse bem. Porque tem projeto de lobby lá que não caminha, né, que precisa caminhar. A gente estava até porque o Executivo mandou um projeto para regularizar, regulamentar, como é feito nos Estados Unidos, que você mesmo trouxe, né, que tem as regras, a transparência e o regramento. Vocês falaram dos planos de saúde, né, das empresas, das operadoras, mas este caso, na minha visão, tem que ser discutido de uma forma muito mais ampla, porque a gente está falando de um sistema de saúde no Brasil que é único, que ele tem todas as dificuldades, e para ele se tornar sustentável, a gente está falando de um SUS, eu brinco que o SUS é insustentável. A gente tem todo o benefício de ter o SUS, o privilégio de ter um SUS, principalmente quando a gente viu o que aconteceu na pandemia e como deu conta, só que a gente tem que rediscutir princípios básicos de como torná-lo sustentável. Porque o que acontece hoje, como eu vejo um Congresso que aprova qualquer coisa, que derruba veto de qualquer coisa, porque também não tem responsabilidade com a execução. Então, essa é uma outra discussão que eu acho que precede essa. Porque quando a gente tem um orçamento de uma nação, a gente tem que definir quais são as prioridades, né, o que é bom para o país, onde nós vamos investir. Quando você tem, na minha visão, um Congresso onde as prioridades são completamente invertidas, né, porque daí a gente pode entrar no assunto do fundão de 5 bi, das emendas de relator de 16 bi, e a saúde ali é míngua, né? Aí a gente entra na quimio oral e todas as outras coisas que a gente pode prover. Isso não, porque não adianta jogar dinheiro no lixo de um lado e não sobrar para o outro. E você entrou bastante nessa área com o teu projeto de telesaúde, né? Durante a pandemia, né? De telemedicina, né? Sim, foi um privilégio para mim, porque eu nunca fui da área da telesaúde, eu não sou da saúde, nunca trabalhei em nada da saúde, e no Novo todo mundo é reformista, todo mundo é empreendedor, e a área da saúde, que era super importante, não tinha ninguém para ir. E aí olharam para mim e falaram, você não quer assumir? Eu falei, eu vou. Então eu chego lá,
E foi uma aprendizagem. E no meio da pandemia, porque durante a pandemia, ao longo dos 2 anos, eu fui todas as semanas para o Congresso. Eu peguei Covid no começo, fiquei 15 dias em casa e depois eu fui todas as semanas. E eu tive o privilégio de estar lá, de ser autora do projeto, de entrar com o projeto, peguei assinatura de todo mundo que estava na comissão, eu falei, a comissão vai fazer junto. Né? Então, e a gente aprovou em 15 dias, a gente protocola, é aprovado, vai para o Senado, é sancionado. Então, foi uma lei a jato para a telemedicina funcionar durante a pandemia, porque as pessoas não podiam sair de casa, os médicos não podiam sair de casa, todo mundo estava com medo, então foi uma maneira de regulamentar o que já existia, né? Porque não é novidade aqui, nos outros países a telemedicina já existe há mais de 20 anos, teleconsulta, você pega o sistema inglês, né, que tem um parecido com o SUS, onde o SUS foi inspirado, a teleconsulta, a primeira consulta é sempre virtual. Então, é importante que o país avance e agora eu estou com um projeto para regulamentar definitivamente a telemedicina e a telesaúde no país. Porque isso é o que vai tornar, na minha visão, partes do SUS sustentável. A gente vai reduzir fila, a gente vai dar acesso rápido e de qualidade. Esse é o objetivo. O que me preocupa, Adriana, quando a gente fala da telemedicina, é porque o Brasil é especialista em destruir boas ideias. Sim. Por exemplo, os peritos do INSS iam adorar a telemedicina, porque eles não olham na cara do segurado, não tocam nele em hipótese alguma. Exame clínico é uma coisa que não existe. Poder fazer por vídeo, eles vão inclusive apagar a câmera, que é para não precisar olhar para a cara do segurado. Quer dizer, para eles seria o paraíso o teu projeto. Realmente você tocou na questão, tem que regulamentar. Uma coisa foi aprovar a telemedicina no momento da pandemia. Agora, para seguir adiante, precisa ser muito bem regulamentado para não se transformar numa forma de fazer uma medicina de massa que vai, na verdade, só beneficiar aqueles que querem baixar custo, que não é o objetivo quando se fala de medicina. E você tocou numa questão aí, que é a questão da sustentabilidade do SUS. Sim. Embora ele seja considerado um sorvedouro e a gente tem uma medicina completamente diferente, nós temos um amigo que é comentarista aqui do programa também outro dia, chegou dos Estados Unidos e lá ele ficou doente. E ele disse o quanto é terrível o sistema americano de saúde para quem não tem dinheiro ou não tem plano de saúde. E lá, os planos de saúde podem colocar no contrato o que eles quiserem. Ele falou, não inclui leucemia, não inclui isso. E quando o cara ficar doente, fala, não, o plano não cobre. Não adianta ir para a justiça porque vai perder. Aqui se judicializou a saúde. O Congresso discute, quando você estava tratando da telemedicina, você sentiu um ambiente que pode promover essa discussão de tentar reduzir a judicialização com uma legislação mais abrangente que diga isso pode, isso não pode, isso aqui a gente custeia, isso aqui a gente não custeia? Eu acho que essa discussão da judicialização na saúde, que é uma coisa real, porque todo mundo... É que agora a gente entra numa outra discussão, que na nossa Constituição todo mundo tem direito a tudo, né? A gente tem uma Constituição que tem muito, muito direito. Então, as pessoas quando não são atendidas de alguma maneira, a gente tem a cultura da judicialização, que é péssimo, não só na saúde, como em tudo, né? Eu acho isso péssimo. Mas, de qualquer maneira, essa discussão não entrou no projeto de telemedicina. Então, você vai falar assim, teve uma discussão específica sobre judicialização por conta da telemedicina? Não, porque a judicialização já é um fato na saúde, o que se discute lá é a judicialização da saúde, de uma maneira ampla e os problemas que isso causa, porque não está lá, depois vai lá judicializa, daí o STF faz outra coisa, daí o outro faz outra coisa e fica uma lambança. Falta uma discussão séria e clareza do que é, o que quer dizer universal, do que quer dizer integral. Isso eu acho que a gente precisa discutir de uma maneira séria e o que o país suporta. Essa discussão ocorre ou não? De uma maneira profunda, não. Não, porque parece, o que acontece? Quando a gente, é um assunto delicado, porque tem a ver com a população, tem a ver com a saúde da população e tem a ver com a Constituição, que é um direito do cidadão, né? Só que, quando a gente discute o direito, dentro de recursos limitados, a gente tem que discutir quais são as prioridades. Então, às vezes, você, para pagar o tratamento de uma pessoa de milhões e milhões, por causa de uma doença rara, você tira o atendimento de 500 mil pessoas no município. Eu acho isso complicado e tem que ser discutido de uma maneira madura, não movida a umbigo. É umbigo de um, umbigo de outro, é interesse do um, daí o outro é maior, e daí começa aquele acharcamento, vamos falar assim, do Congresso. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo bem rapidinho.
Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira o comentarista é o Roberto Mohamed. Nós temos a honra de receber a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo por São Paulo. Adriana, você mexeu com o projeto da telemedicina, você disse que foi uma novidade para você, que você não é da área, acabou se aproximando. E a reação dos médicos, como é que foi, hein? Olha, o teu médico falou o que para você? Olha, o meu médico adorou, porque graças a Deus, ele inclusive, ele também já morou fora. É engraçado porque assim, o objetivo da gente colocar a telemedicina não é impor nada para ninguém, é dar mais uma alternativa. Então, quando a gente começa a mudar, qual que era a preocupação do médico? Número 1, né? Vai mexer com remuneração. E é real, porque a partir do momento que você abre uma concorrência e tudo mais, isso mexe com remuneração. Os médicos, de uma maneira geral, os da comissão, eles sabem que a telemedicina veio para ficar, sabem que é necessário a gente fazer alguma coisa, porque não tem cabimento, ainda mais para um país que se propõe a dar uma saúde universal. Tem uma pessoa anos na fila para fazer um exame, anos na fila para consultar o especialista, daí ele vai lá no dia da consulta, o especialista não foi, ele remarca para dar ali mais um ano. Então, quer dizer, é uma vergonha o que acontece e a gente precisa dar cabo disso. A reação, alguns gostaram bastante, outros muito resistentes, porque inclusive eu vou contar uma cena que é até engraçada, que eu entrei na comissão de saúde, como eu disse, eu não tinha contato zero, ninguém da minha família é médico, eu não tenho assim, minha relação com saúde era como paciente. E quando eu entro no congresso no primeiro dia, eu vi um grupo de médicos, que eu não conhecia ainda, que caçando uma resolução do CFM que autorizava a telemedicina no Brasil. O CFM tinha, o Conselho Federal de Medicina tinha a resolução 2227, que tinha autorizado, e depois eles estavam no microfone. Não queremos essa resolução, porque isso é absurdo, com a classe médica. Eles achavam aquilo um absurdo, porque depois me falaram que não tinham conversado direito com os médicos. E eu falei, gente, mas eles são contra a telemedicina, eu indignada. E no final, esses médicos se tornaram coautores, são amigos, uns defendem mais que os outros e vamos aí. Agora, Mohamed, tem um outro projeto da Adriana, que é do ensino essencial. Retira dos prefeitos e governadores dizer se a aula vai ser virtual, se vai ser presencial. Torna obrigatório a aula presencial. Será que o Bolsonaro ligou para ela para cumprimentar a Adriana por esse projeto? Olha, eu não sei, porque eu acho que ele não liga para cumprimentar ninguém, a não ser para xingar, né? Porque ele é um boçal. Mas, Adriana, esse projeto é muito interessante, porque a gente teve em São Paulo uma posição, que inclusive nós criticamos aqui no programa. Eu nunca vi a POSP como uma entidade preocupada com o ensino, né? E também não está preocupada com os professores. A POSP é um braço da CUT, portanto um braço do PT, que quer criar situações que favoreçam o discurso partidário. Infelizmente, porque não deveria ser esse o papel dela. Mas quando o Dória determinou a volta das aulas presenciais, a POSP se colocou contra, pareciam os peritos do INSS, que não queriam trabalhar. Os caras esquecem que é médico. Não, eu vou estar exposto. Peraí, cara pálida, você fez medicina, os caras no pronto-socorro estão fazendo isso, por que você não quer fazer? Até porque você fica longe do segurado, nem olha para ele. Mas os professores, e uma postura curiosa, porque eles foram vacinados, naquele momento já estava todo mundo vacinado, os cuidados dizendo que iam ser colocados em prática, e um diretor normalmente é professor, então como é que foi você, justamente por esta preocupação, foi isso que te motivou a falar, se eu transformar isso em algo legal e obrigatório, os caras vão perder o discurso, porque eles vão brigar com o governador e o governador não tem mais poder para atender o que eles querem. Foi mais ou menos por aí teu raciocínio, no sentido de lutar contra essa coisa de aula virtual, principalmente num país onde a maior parte da população não tem acesso à internet, não tem acesso a computador, não tem acesso à televisão, e a gente sabe o mal que as crianças têm em não socializar, e alfabetização à distância não existe. Além disso tudo, foi essa a sua motivação, de sentido de acabar com essa interferência política em algo que é extremamente importante até para o futuro do país? Sim, foi exatamente por isso, e foi até prévio ao decreto do governador, porque o que aconteceu é que o movimento, eu também estou na Comissão de Educação. Você é professora? Sou professora. Também, né? Eu sou professora e eu fiz essa transição e comecei a dar aula virtual e fui aprender. Agora, só um complemento, que é uma coisa pouco observada. Para o professor, quando transforma em aula virtual,
ele trabalha muito mais do que no presencial, né? É muito mais trabalhoso. É um outro tipo de trabalho e até porque você tem que mudar toda a dinâmica das aulas, como você corrige, como você avalia. Então tem um trabalho prévio, um trabalho posterior que eu, que não estava acostumada, era maior, pelo menos no primeiro momento, porque eu falava, gente, como é que eu faço isso? Como é que eu vou lidar com divisão de grupos? Agora, a questão da educação essencial é uma coisa que, assim, foi vergonhoso o que aconteceu aqui no país. Vergonhoso em todos os sentidos, e até hoje eu falo, o movimento de alguns sindicatos me dá vergonha, porque não trabalham pela educação. Eu achava que trabalhava por professor, mas muito professor, porque a comunidade escolar trabalhou muito durante essa pandemia. Alguns profissionais sérios, eu fui em várias escolas estaduais, e que estavam abertas, a gente está falando de escola pública, né, que é onde o acesso tem que ser livre para a formação, para a igualdade de oportunidade. Profissionais que passaram a pandemia lá para dar um prato de comida para as crianças, porque lá não é só educação, é alimentação, é segurança, é tudo, né? E da internet. Bom, mas tirando essa parte, o que a gente viu o movimento? Tudo aberto menos escola, porque no primeiro momento da pandemia a gente até entende, as escolas fecharam, ninguém sabe tal. A partir do momento que as coisas começam a ser atividade essencial, a educação tem que ser essencial, ela tem que ser a última coisa a fechar e a primeira a reabrir. Em São Paulo, por exemplo, teve uma cena que tudo estava aberto, o shopping, a praia lotada, os botecos e as escolas fechadas. Até pouco tempo, muita municipal fechada, ou então naquele rodízio vergonhoso, porque não era nem um monte de aula. Era lá, um período por semana, tal. Eu não estou tirando o esforço de vários professores que fizeram grupos de WhatsApp, que iam na casa dos alunos. A gente tem guerreiros da educação, mas hoje a gente tem um problema enorme de uma lacuna de décadas de retrocesso. As crianças agora estão 2, 3 anos antes em estágio de aprendizagem anterior ao período da pandemia, e a questão agora que nós temos um problema no nosso país é como é que a gente recupera essa aprendizagem. Qual que é o esforço extra, que não é só voltar para a aula, qual é o esforço extra? Inclusive eu marquei uma reunião com o secretário da Educação, o secretário Rocieli, para saber o que a gente vai fazer, esforço coletivo, porque cada um briga. O sindicato entra para os professores continuarem em greve, o outro faz isso, a gente tem que fazer um esforço coletivo dos 3 entes da federação, porque tem a questão que é a responsabilidade do município, tem uma guerra ali, e a gente precisa sentar e resolver esse problema, porque nós temos um problema. E a criança e adolescente mais pobre está pagando essa conta. O preço é pago por quem não interfere no processo. Pois é, esse é o ponto. Esse é o ponto. E quem interfere no processo, assim, gente, a educação é a única coisa que pode mudar esse país. E eu digo até na hora de uma eleição, voto consciente, cidadania, para qualquer coisa, para igualdade de oportunidade. E é onde justamente ela que mais sofreu nessa pandemia. É claro que a gente teve mortos, é claro que a gente tem os profissionais de saúde aí, mas o que eu estou querendo dizer é que a educação, a gente está com um abismo agora de diferença. Tem crianças que não foram alfabetizadas, as crianças não aprenderam o que tinha que aprender. E a evasão escolar? 5 milhões de crianças fora da escola. Como é que traz esse povo de volta? Então, assim, complicado. Você tocou num assunto agora, quando você estava falando disso, da questão dos alunos. A escola pública, ela não funciona só, não é só para dar aula. Isso. Aconteceram iniciativas ao longo dos últimos 15 anos, como, por exemplo, aquela história da escola integral, abrindo no fim de semana. Às vezes é muito bonito, mas ela não vai no problema. Por quê? Porque é uma escola entre 10, aí uma outra escola que vai servir de laboratório e a coisa nunca vira norma geral. A gente viu começar o CIEP no Rio de Janeiro, depois CIAC, depois o CEL da Marta Suplicy. E a ideia do ensino integral, em período integral no Brasil, pelo menos para a educação básica, nunca sai do papel como obrigatória. Qual é a tua posição em relação a isso? Olha, a minha posição é a seguinte, eu acredito no ensino integral, mas uma coisa bem feita, onde haja uma preparação e onde haja uma estrutura que comporte isso. Porque não adianta só falar, todo mundo vai mudar para ensino integral. Os professores foram treinados, porque é uma outra metodologia. Agora, eu acho que o grande ponto aqui é que nós temos... A gente não precisa reescrever a roda. A gente tem exemplos de outros países, a gente tem excelentes pensadores de educação, tem vários programas de educação maravilhosos aqui dentro do nosso país que ou foram rasgados, ou foram engavetados, ou foram destruídos, para ser bem claro. Porque o que acontece? A gente sofre daquele síndrome do que eu faço melhor.
Tem projetos muito bons que quando troca o governo eles destroem tudo, começam tudo de novo porque era do outro e eu quero uma coisa com o meu carimbo. Isso é uma vergonha. Eu acho isso assim, isso é criminoso. Porque a partir do momento que as coisas funcionam bem, entra um outro governador, muda não sei o que, não, agora é meu, então fecha tudo, isso não prestava. Então eu acho que a gente está sempre, a gente não sai do mesmo degrau. A gente poderia estar no degrau 10 e a gente está no degrau 1, porque todo mundo quer começar alguma coisa nova para chamar de seu. Então esse eu acho que é o grande problema da nossa educação. E em tudo a gente vê isso, né? Quando troca um prefeito, quando troca um secretário e por aí vamos. Agora veja, Adriana, você falou uma coisa com a qual eu concordo 100%. A única maneira da gente dar um salto de qualidade, um salto de desenvolvimento para o país é pela educação. A gente não tem política nacional de segurança pública, a gente não tem política nacional de habitação. Você luta por um pacto de educação que seja não um projeto de governo, mas um projeto de Estado, que é isso que foi feito na Espanha, é isso que foi feito na Irlanda, é isso que foi feito nos países que deram, a Coreia do Sul, por exemplo, né? Mas eu acho que aí entra um ponto, Adriana. Você vê no Congresso da qual você faz parte, terreno fértil para plantar isso? No momento, não. No momento, não. Com o Cristóvão Buarque, que foi o ministro da Educação, que tinha um projeto e que o Lula demitiu por telefone? Então, não conversei com ele, mas eu recebo os livros dele, é engraçado, manda uma dedicação muito interessante. Mas eu não vejo um ambiente fértil, até porque o discurso de educação, todo mundo defende educação, mas na hora do vamos ver, assim, a escola ficou 2 anos fechada, essa é a minha grande revolta. Tudo aberto, todo mundo ali se esbaldando, indo em festa, o raio que o parta, e os alunos fora da escola. E ali, sinceramente, o que eu sinto? No Congresso especificamente, quem tem voz é sindicato, quem tem voz é aqueles conchava, aquelas coisas horrorosas que a gente vê lá. E é isso que acontece. Eu, na verdade, nós éramos acusadas lá dentro de genocidas do Congresso, porque a gente queria que as escolas abrissem para matar as criancinhas. Olha o nível de insanidade e as coisas que a gente ouve. E a gente vê que parlamentares, muitas vezes, podem até achar que aquilo está certo, mas ninguém vai, bate na mesa, defende, porque perde voto de professor. Em ano eleitoral, pré-eleitoral, porque a pandemia aconteceu em 2020, né? Tinha eleição de... Você acha que alguém vai mexer com o sindicato de professor? Não. Você acha que 2021 vão mexer? Não. Você acha que 2022? Não, porque afinal de contas é voto. Ninguém pensa na criança, eu acho isso um crime. E 2023? Quem sabe, né? Aqui, a nossa região teve um punhado de parlamentares professoras, não é, Mohamed? Então, a educação é muito boa. A Adriana tocou na ferida. A educação é muito boa para eleger as pessoas. Porque você bate nesse discurso. Eu nunca vi um candidato dizer que não vai defender a educação. Só que não defendem. São projetos absurdos. Porque quando você fala de escola integral... Nós tivemos a Mariângela Duarte, né? Uma exceção. Quando você está falando de educação integral... Você está falando de alimentar bem a criança, de ter exame médico regular. E aí tem um outro problema, é aquela história de que você tem que pensar no macro. E a gente não tem ninguém nesse país discutindo na política o macro. Isso. A criança sai da escola, onde ela pode ter proteção, aquela coisa do modelo, escola modelo e tal. Aí ela vai para a palafita, onde ela não tem privada no banheiro. Se a gente não olhar para esse tipo de coisa... O que me deixa preocupado, Adriana, é quando eu estou do lado de uma deputada que eu noto que deveria ser regra e não exceção, e ela reconhece que você tem um congresso onde isso não vai ser discutido. Quer dizer, você tenta provocar a discussão, mas isso não vai ser discutido. E aí a gente cai numa coisa que você participou, que foi a discussão de uma reforma eleitoral que não aconteceu. Nós discutimos na sua primeira participação aqui a questão do distritão. Por que você acha que ele não passou, se ele era tão interessante para alguns dos caciques de partido? Olha, porque para os partidos também, ali tinha vários...
o distritão, muitos parlamentares queriam para garantir reeleição, os mais votados, tal, né? A gente já falou mal do distritão, mas... E, por outro lado, os donos de partidos, cacicões, não queriam distritão, porque isso dá um poder absurdo para o parlamentar que é eleito, né? E aí ele também fica refém, porque hoje ele é todo poderoso, ele tem 5 bi para distribuir ali na mão, né? Para poder fazer o votinho de cabresto básico que é feito, né? Que fala, toma, você vê parlamentar lá com 300 mil votos, 200 mil votos na cara, que não tem vontade própria para votar e não questiona o voto que dá. E eu chego para a pessoa e falo assim, você está brincando que você votou desse jeito, né? Então, o que eu estou querendo dizer assim, nós temos muito parlamentares sérios tudo, mas a gente realmente precisa de uma reforma política, a gente realmente precisa ter uma discussão ampla dos problemas do nosso país e das prioridades. Isso não é feito. É tudo no micro, pensando na próxima eleição. Eu fico indignada lá dentro. Aliás, o pessoal olha para minha cara e fala assim, você é muito brava, porque eu sou uma cidadã indignada, eu sou uma parlamentar indignada. Tem vários parlamentares indignados, mas talvez pelo fato, e aí eu entro na questão do novo de novo, porque o Partido Novo me dá liberdade para me indignar, me dá liberdade para eu falar o que eu estou falando aqui. Né? Porque eu duvido que um parlamentar de um partido que tem um cacicão sente aqui e fale o que eu estou falando. Só para ser bem claro. Então, o Novo dá essa liberdade. Então, qualquer um do Novo, a gente sobe na tribuna, destaca o que quer, fala o que quer, denuncia o que quer, mete a boca onde quiser. Agora, por outro lado, você vê deputados bons, preparados, que nós temos muitos, que ali ficam refém de uma situação. Eu falo, escuta, eu vou destacar isso daqui, porque o Novo só tem direito a um destaque, porque é pequenininho. O outro, eu falei, você pode destacar esse outro ponto que é um absurdo? Eu acho um absurdo, mas eu não posso destacar porque meu partido não deixa. Desculpa. Então, a gente precisa pensar numa reforma política mesmo. Adriana, obrigado pela participação. Já aqui. acabou? Acabou. Eu também lamento. E boa sorte aí na continuidade da carreira política. A gente espera receber você de novo aqui outras vezes. Eu agradeço muito a você e a você por essa entrevista. Foi muito bom estar aqui com vocês na Opinião 2.0. Obrigada. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesse bloco analisa as notícias com você o comentarista daqui do Opinião, o Roberto Mohamed. Mohamed, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele recomendou ao Supremo o arquivamento do inquérito em que o presidente Jair Bolsonaro era investigado por vazamento de uma informação sigilosa lá do inquérito da Polícia Federal sobre o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou colocar aqui uma posição que eu sei que vai ter muita gente que vai discordar, mas que está sendo coerente com o que eu tenho falado até hoje. Num regime democrático, um poder não pode atacar o outro. Eu acho que não pode ser letra morta a deter, porque é uma determinação e uma necessidade da democracia que os 3 poderes atuem em conjunto. Mas o Supremo tem realmente exagerado. Eu jamais iria concordar com quem fala com esses ataques ao Supremo. A gente pode questionar critério de escolha, a idoneidade até de alguns membros, mas ele tem que existir e tem que ser livre. Senão você não tem democracia. É como o Congresso, a gente acabou de conversar com a Adriana. Parece mais uma quadrilha, mas tem que existir, porque sem Congresso não tem democracia. O que a democracia tem que se depurar. Eu critico aqui, e eu fui aluno do Alexandre de Moraes, no mestrado Mackenzie, o Alexandre, às vezes, se deixa levar por um comportamento, uma forma, em que ele acaba dando cartaz e fabricando personalidades e celebridades, que se ele deixasse correr, não iria acontecer nada. Foi o caso do deputado do Rio de Janeiro, do próprio Roberto Jefferson. Eu acho que transformar bobagens em crime é contraproducente. Faz parte da personalidade do Alexandre? Faz. Mas eu acho que os outros ministros poderiam fazer um controle indireto sobre essa verve do Alexandre de Moraes, porque a liberdade de expressão inclui a liberdade de criticar a democracia. Porque falar bobagem não paga imposto e língua não tem osso.
E a partir do momento que eu começo a dizer, a tutelar o direito das pessoas falarem o que pensam, ou seja, não, você pode falar o que você pensa desde que você não fale disso. Aí não é liberdade de expressão. Quem fala bobagem, paga o preço por falar bobagem, porque o discurso fica restrito a idiotas. O que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro insiste no belicismo verbal, quando ele provoca esse clima de beligerância, de ataque constante, porque botaram na cabeça dele e dos 3 filhos que o que importa é estar na mídia. E aí você vê o grande problema deste conceito deles. Porque ele acaba provocando essas reações do Supremo, que são exatamente o que ele quer. Quando ele vazou informações do inquérito sigiloso do TSE, em nenhum momento informações sigilosas do inquérito vieram à tona, até porque o Bolsonaro não consegue entender aquilo. Se deram um relatório para ele do que estava no inquérito, ele não entende, então ele não consegue falar. Porque a vantagem de quando o seu adversário ou o cara que está te incomodando é um ignorante, é que ele mete os pés pelas mãos. É o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu fico espantado com as pessoas que acham que a AMAN é curso superior. A academia militar não pode ser, porque não existem pensadores em academia militar. Né? Você aprende a comer frango cru em treinamento de sobrevivência, você aprende a gritar com soldados, você aprende a fazer um monte de bobagem que não interessa na vida comum, mas aquilo não pode ser curso superior. Os caras começam a se tornar elite militar a partir do curso de comando, quando eles chegam a capitão, coisa que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro sabe puxar cordinha de paraquedas, só. Vocês viram que nem atirar ele aprendeu. Aquele meme ridículo do vídeo, nem atirar ele aprendeu. Então é lógico que um cara desse, ele estava impossibilitado de passar informações relevantes do inquérito, porque ele não entende o que está ali. Então havia um exagero do Supremo, e desta vez o Aras não está errado. Ele não está errado. Esse inquérito não deveria nem ter nascido. Mas o judiciário assume uma posição defensiva de ficar contra-atacando o governo, e eu entendo essa posição, mas não pode ser do jeito que está. Por exemplo, Paulo, teve um outro acontecimento essa semana que pouca gente entendeu o alcance dele. O Bolsonaro pressionou o comando do Exército porque ele ainda acha que o país tem medo de golpe militar. Só os débeis mentais que são cegos pelo Bolsonaro que apoiam o regime militar, porque nem os militares querem saber disso mais. Porque eles viram que eles se envolveram na lama da corrupção, eles criaram essas empreiteiras todas que estão aí por causa de meia dúzia de general golpista. Aqueles canalhas que estão no inferno, Castelo Branco, Costa e Silva, Eduardo Gomes, todos os canalhas estão todos no inferno. Já queriam dar golpe desde a morte do Getúlio. Só conseguiram em 64. É militar rasteiro, safado, sem vergonha. E os militares viram o custo que isso teve na imagem deles. Agora, durante essa semana, o Bolsonaro pressionou o Exército para pedir informações ao TSE sobre as urnas eletrônicas, como se os militares entendessem muito de eleição, né? É justamente o que eles não gostam. Mas pediu sigilo, tanto em relação às perguntas quanto em relação às respostas. O TSE fez o documento. Só que demora, eram uns 50 questões ou 150 questões, eu não sei ao certo. O que faz, olhem só, o que faz o nosso presidente problemático? Se atropela, vai para aquela live ridícula dele e diz o seguinte: o TSE não quis dar a resposta, acabou de chegar, você precisa de pelo menos de uma semana para responder aquilo. No terceiro dia, o segundo dia, ele já botou os pés pelas mãos. Aí, não responderam as Forças Armadas sobre as questões enviadas. Estava pronto. O TSE mandou, e aí eu acho que o Barroso foi perfeito. Ah, é? Tá bom. Estou respondendo e estou divulgando as perguntas e as respostas. Democracia é isso, não tem nada secreto aqui não. Estou mandando para o Exército. Gente, eu olhei as perguntas.
comandante do Exército tem problema. Não porque ele fez as perguntas, porque ele não fez. O nível das perguntas é tão ridículo que aquilo não foi feito pelo Exército. Foi feito pelo gabinete do Bolsonaro ou pelo Carluxo. Eles fizeram o texto e é vergonhoso que o comandante do Exército assine aquele documento. Eu nunca vi pergunta, elas chegam a ser obscenas, de tão ridículas. E você imaginar que um oficial general das Forças Armadas Brasileiras assina um documento daquele. Perguntas que não têm sentido. Questões que não têm sentido e que não são da alçada do Ministério da Defesa. Então, e tudo isso mostra o quê? Eu acho que o Judiciário tinha que começar a dar o exemplo e dar o primeiro passo para enfraquecer essa atitude ridícula do Bolsonaro. Se o Judiciário parar de ficar se preocupando com bobagem e começar a se preocupar com realmente o que é relevante, que é julgar político corrupto e parar de soltar todo mundo, você começa a avançar. Enquanto o Supremo começar a considerar que falar o que pensa, defender a ditadura num post na internet é mais importante para o país do que prender um criminoso, do que manter preso um corrupto, como Sérgio Cabral, como tantos outros, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. O Supremo não cumpre seu papel e a gente continua com, no mínimo, um cara problemático na presidência da República fazendo o que quer e usando instituições que deveriam se dar ao respeito, que é o que está acontecendo hoje. Mohamed, a notícia mais triste dessa semana, uma das mais tristes de décadas, é a tragédia de Petrópolis. Alguma coisa a falar sobre isso? Não, a tragédia de Petrópolis foi um negócio escandaloso, porque a prefeitura sabia do que ia acontecer. E eu quero saber o seguinte, prefeito corrupto de Petrópolis, seu safado sem vergonha, o que você fez? Você e seus antecessores fizeram com o dinheiro que choveu dinheiro em Petrópolis desde aquela em que morreram centenas de pessoas. 2011. Onde você enfiou o dinheiro? Ah, não fui eu, foi o antecessor, você não denunciou. Tu é safado, teu antecessor é safado. Só tem corrupto na política de Petrópolis. Vocês são assassinos. Se isso fosse um país sério, vocês estavam presos. Vocês são corruptos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quando se descobre que eles sabiam e tinham como evitar a morte dessas pessoas e não o fizeram, e agora não adianta ficar mandando mais dinheiro para lá. Vão continuar roubando, porque isso tudo podia ter sido resolvido. Paulo, o que foi de dinheiro para Petrópolis? Não faltou dinheiro. Não fizeram nada, porque são corruptos e ladrões. Como político no Rio de Janeiro já nasce corrupto, né? No Rio de Janeiro não tem exceção. Lá já nasce corrupto. Mas é vergonhoso o que aconteceu. Para mim, isso é absurdo. Agora, não precisa ir longe. Paulo, a gente está falando de corrupção, de tragédia. Estou, inclusive, fazendo o seguinte no ar, com a sua concordância, convidando o prefeito Ademário de Cubatão a vir aqui no programa, porque ele tem que explicar a contratação emergencial, a troca de OS que administra o asilo de idosos, o abrigo de idosos de Cubatão, porque ele fez emergencial, sem licitação. Ademário, que história é essa? Os caras não têm dinheiro para cumprir com a administração do abrigo, fizeram empréstimos consignados em nome dos aposentados, isso é estelionato, isso é fraude. Você colocou criminosos lá, sem licitação, por contratação emergencial. Ademário, vem aqui para dizer para a gente que você não tem nada a ver com isso, que você foi enganado, por favor. Porque senão, eu vou começar a dizer que você está junto. Porque fazer isso com os idosos, fora a questão da falta de higiene e de manutenção que essa OS que você colocou lá,
morreram idosos de Covid, deu um surto dentro do abrigo, Paulo, um abrigo municipal. Cadê os vereadores de Cubatão? Quando a gente fala que Cubatão, Guarujá e São Vicente tem câmaras que você olha e fala, por que a gente não manda tudo isso lá para o Sítio das Neves, que é o lugar deles? Vocês não estão fazendo nada? Tem um vereador denunciando. Tinha que estar todos lá. Mas quando está todo mundo comendo, está tudo bem, né? É que nem no Guarujá. Arquivamento de impeachment tem preço, né? Arquivamento de impeachment tem preço. Só que quem dá preço em arquivamento de impeachment é corrupto. Aí você vem com o Cubatão, empréstimo em nome de idosos, se apropria do dinheiro. Nós estamos ainda justifica o seguinte, o presidente da OS. Estávamos com dificuldade financeira. Ademário, você tem muito para explicar. Estamos te esperando aqui, Ademário. Porque tem que explicar o que está acontecendo. A justificativa da OS é de uma cara de pau inacreditável. Foi por causa de dívidas extraordinárias. Fizeram empréstimos em nome dos idosos assistidos, que deveriam ser assistidos pela casa. O prefeito Ademário vindo, ele pode explicar também a retomada das aulas presenciais em Cubatão, depois de 2 anos sem aulas presenciais. Como é que as escolas estão precisando de reforma, prefeito? Era para dia 2, passou para dia 7, passou para dia 14, agora passou para dia 21, de repente passa para o dia 28, as escolas não estão prontas. Como que acontece isso, hein? E com isso nós chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista. Tivemos nos 2 primeiros blocos a presença da deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo. A gente agradece a participação também. E o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. E agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para as 2, e um ótimo final de semana para você que você merece.